reúne para poder participar do culto e da cena do Senhor. Hoje o tema será a expansão do Evangelho. Estamos tratando de Hechos do Espírito Santo. Hoje vamos ver Hechos capítulo 8, vou ler de versículo 1 a versículo 3, para entendermos, nos situarmos dentro desta expansão do Evangelho. Porque o cristiano tem que ter conhecimento da expansão, ter ideia do que é, saber onde ele se situa, para que o Evangelho continue seguindo para a glória e honra do Senhor. Está aqui em Hechos capítulo 4, capítulo 8, versículo 1. Saulo persigue a igreja. E Saulo consentia em sua morte. Em aquele dia houve uma grande persecução contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram esparcidos por las terras de Judeia e de Samaria, salvo os apóstolos. E homens piedosos levaram a enterrar a Estevão e fizeram grande anto sobre ele. Saulo assolava a igreja e, entrando casa por casa, arrastrava homens e mulheres e los entregava em la cárcel. Senhor Deus Padre Santo, Senhor, quero estar muito pequeno agora, Senhor. Quero que Tu tenha total liberdade aqui nesta casa, Senhor Deus, em nossos corações, em nossa mente, ó Padre. Usa-me como Tu instrumento, como Tu vaso. Quero diminuir, ó Deus, para que Tu crescas em mim, Senhor. E que o Evangelho chegue, que Tu palavra chegue, que Tu doutrina chegue, Senhor, a nossos corações. Que podamos ter total atenção, ó Padre, a Tus palavras. E Te damos graças por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados, hoje vamos estar falando desta expansão, a expansão do Evangelho. E quero que esteja com muita atenção, porque sempre estamos assim, pensando, não temos que nos preocupar muito, porque esta é uma obrigação do pastor, porque esta é a obrigação da igreja. Eu aceitei Jesus Cristo, minha parte é venir na igreja, eu venho, minha parte é ser parte aqui da cena do Senhor, e aqui estou. Não? Minha parte é escutar a palavra, estou escutando, é venir e adorar ao Senhor, estou adorando. Então, quando trata de expansão do reino, quando se trata de missões, eu não hago parte disso. Isto não tem nada a ver comigo. Esse tem que ver com pastores, esse tem que ver com missioneiros, com evangelistas que estão aí fora predicando o Evangelho. E vamos ver que as coisas não são assim. E vamos entender o mover de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas, para que o Evangelho pueda chegar a toda criatura. Temos que entender como funciona o mecanismo de Deus, como funciona, para que podamos entender e vemos que hacemos parte de todo isto. Já falamos muitas vezes que o livro de Hechos começou, pero aún não terminou. Não? Chegou aqui hasta final, não? Vou hasta ver aqui, tá? Em Hechos, o último capítulo, que é o 28, não? E diz aqui no versículo 31, predicando o reino de Deus e ensinando acerca do Senhor Jesus, abertamente e sem impedimento. Não há um amém. É o único livro do Novo Testamento que não há um amém. Porque amém vai ser só com a segunda venida do Senhor Jesus Cristo. Nós hacemos parte do livro de Hechos, nós hacemos parte do Evangelho do Senhor. E estamos aqui para levar a palavra de Deus. Jesus confia em nós para a expansão do Evangelho.
Jesus confia em cada um de nós outros desde quando ali aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. No momento que nos entregamos ao Senhor, nos arrependemos de todos os nossos pecados e estamos para o Senhor, a partir de aquele momento Ele conta com nós outros para o serviço de reino. E em Hechos capítulo 8, de versículo 1, diz que todos foram esparcidos por las terras de Judeia e de Samaria, salvo os apóstolos. E em Hechos 8:4 diz, pero los que foram esparcidos iam por todas as partes anunciando o evangelho. Todos. Não foi a maioria. Não foi poucos. Foram todos. Todos que foram esparcidos foram predicando o evangelho. Todos que saíram de Jerusalém por causa da persecução que a igreja estava sofrendo, todos aqueles homens e mulheres estavam levando o evangelho. Amados, eu quero que tenham a consciência para entender que o que passou na igreja, muitos chamam de igreja primitiva, mas não é a igreja do primeiro século. O que passou naquela época não é diferente do que está passando em los dias de hoje. E é esta a consciência que nós devemos ter. Às vezes salimos de nossa casa, de nossos países, por causa de política, ou por problema de saúde, ou por problema de trabalho, alguma maneira, Deus encontra de tratar em nossos corações para que nós podemos tomar uma atitude de sair de ali onde estamos. Ou por persecução. Há gente que sofre persecução e tem que sair de seu país, e tem que sair rápido, como passou aqui com a igreja do primeiro século. Não dá tempo de... vou me preparar, já que estão me perseguindo, vou ver se o próximo ano consigo ir para a Espanha, vou ver se o próximo ano consigo viajar aí para Barcelona, me quedar ali, ou quizás daqui 2 anos, não? Enquanto isso que me persigam. Não é assim. Quando vêm os problemas, há que sair naquele momento. Há que correr suas costas, correr o dinheiro, correr os pertences, correr o que tem e marchar para o outro país. Se quedar em outro país, estar ali ao serviço do reino em outro país. Em Hechos capítulo 1, de versículo 8, diz, pero recebereis poder. Essa palavra de Jesus. Pero recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo. O Espírito Santo já está aí, já falamos a respeito disso. Então, o poder está aí contigo. Não há que esperar o poder vir do pastor, ou o poder vir de um irmão, de uma irmã llena do Espírito Santo. O poder tem que vir de aí, de ti. Porque o momento que foi derramado o Espírito Santo na terra, nós outros crentes já teremos o poder porque o Espírito Santo habita em nós outros. E diz, e me sereis testigos, é a palavra do Senhor, e me sereis testigos em Jerusalém, e em toda a Judeia, Samaria, hasta o último da terra. O último da terra somos nós outros. A palavra de Deus, a promessa de Jesucristo, a ordem de Jesucristo tem que se cumprir sí ou sí. La questão é quando miramos aqui, Hechos capítulo 8, leemos de versículo 1 a 3, vemos uma persecução ali terrível. Porque se não é desta maneira, estas pessoas não vão sair de Jerusalém. Porque se quedam predicando ali onde estão. Se quedam levando o evangelho ali em Jerusalém, não saem de ali, para quê? Tenho que predicar ali aquele, tenho que predicar ali meu vizinho, tenho que predicar, e não saem de Jerusalém, se quedam ali presos por toda a vida em Jerusalém. Algo tem que passar para que nós podemos nos mover para o serviço do reino. Algo tem que passar em nossas vidas para que nós estemos aqui em Espanha, em Barcelona, com um propósito
de levar a palavra de Deus a toda criatura. E Deus não quitou os creyentes de seus países para chegar aqui e um ou outro predicar, ou um ou outro falar de Jesus, ou a maioria levar o evangelho. Deus ha traído todos para que todos prediquem a palavra de Deus por donde caminhamos. Isto é palavra de Deus. Isto é o que Deus espera de cada um de nós. Nós temos um grande equívoco de pensar que esta responsabilidade é do pastor solo, ou que esta responsabilidade é solo de um evangelista, porque ele é um evangelista, então ele tem o compromisso de predicar aí fora. Não, isto é para todos. Evangelho é buenas nuevas, evangelho é buenas noticias. Lo que é que isso com que nós aceitemos Jesucristo como Senhor e Salvador é porque alguém falou para nós de buenas nuevas. Estávamos cansados daquela vida, estávamos cansados daquelas situações de promessas, de uma coisa aqui, outra ali. Estávamos cansados e chegou uma hora que alguém apresentou estas buenas nuevas, nos ha traído estas buenas notícias a cada um de nós, onde nos quedamos admirados e, bueno, há salida. E nesta buena notícia, há salida para minha vida e para a vida de minha família. Então, eu quero este Jesus também, eu quero este Jesus para minha vida. Agora entendo que tenho que me arrepender de meus pecados e me entregar ao Senhor Jesus. Então, para estas buenas nuevas, primeiramente, o que Jesus falou a seus discípulos a respeito dele, id. Ou seja, já conheces as buenas nuevas, agora id e predicar o evangelho a toda criatura. Isto que tu já conheces de Jesus, esses milagros, esta salvação que tu já tens a certeza que tens para toda a tua eternidade, vai levar agora estas buenas nuevas para os demás. E é interessante que é algo que tem que ser cumprido, sim ou sim. Isto vai ser cumprido. Ou se tu se levanta para levar o evangelho, ou se tu não se levanta para levar o evangelho, alguém vai se levantar para levar o evangelho. Alguém vai assumir nossa posição. O que quero dizer? Não somos insubstituíveis. Podemos ser substituídos por não querer cumprir, por não estar disponível a cumprir. Se o pastor não quer mais ser pastor, ele não quer mais. E no mesmo dia já vai aparecer um pastor. Deus vai levantar um pastor. Seja como seja, Deus vai levantar um pastor, porque o evangelho do Senhor não pode parar. E o compromisso que Deus deu a mim, eu vou seguir hasta o final, hasta o dia que Deus diga, chega. O compromisso que nós temos com o Evangelho é o compromisso que temos a cada um de nós. E não é para passar para o irmão que está de tu lado. É um compromisso que tu tens. É algo que não há como huir, é algo que hace parte da palavra. É algo que é a promessa de Deus. Nós queremos a promessa que se cumpra, pero nós também hacemos parte desta promessa, que é el ir, levando o evangelho. Nossas famílias, vizinhos, no trabalho, calle, por donde vamos, temos que levar o evangelho. El id, em Marcos 16, versículo de 15 a 18, diz: E les digo, ide por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. El que crê e for bautizado, será salvo. Isso já passou com nós. Agora chegou a hora de nós ir para ajudar. Mas el que não crer será condenado. Isso nós devemos de deixar claro.
para aquelas pessoas que estamos predicando o Evangelho. E estas señales seguirão a los que creem. Nosotros. Los señales a los que creem. Em mi nombre echarão fuera demônios. Então, por que tem medo? ¿Por que a vergüenza? ¿Por que a pereza? Porque está dizendo que los echarão fuera demônios. Temos poder por el Espírito Santo. Hablarão novas línguas, tomarão em manos serpientes, e se beberem coisas mortíferas, não lhe hará daño. Sobre os enfermos pondrá suas manos e sanarão. Isto para todos aqueles que estão a serviço do reino. Então, se esta é a primeira coisa, agora entender o processo. Já entendemos que somos responsáveis por la expansão. E já sabemos também que é sí ou sí. E já sabemos que a definição do Evangelho e o que devemos fazer. Agora, vamos falar de três coisas a respeito do processo da igreja, que é uma parte teológica que devemos saber, todo o cristiano tem que saber. Se predica pouco, pero há que ter consciência. A primeira, a fundação, a segunda, a expansão e a terceira, multiplicação do Evangelho. E é isto que vamos ver. A fundação do Evangelho empieza com Jesus, empieza ali com os discípulos, empieza com a venida do Espírito Santo, ali é a fundação da igreja, ali é quando o Evangelho se situa, se posiciona em Jerusalém. Mas o Evangelho não pode se quedar aí. De ali sabemos que começou com Jesus, de Jesus foi para 12 os discípulos, depois para 70, de 70 para 3.000 bautizados, como está em Hechos capítulo 12, 41. De aí foram para 5.000 convertidos. 5.000, todo isto em Jerusalém. E é interessante por estatística que estava vendo que na época de Jesus, em Jerusalém viviam na média de 35.000 pessoas, mais ou menos em Jerusalém, 35.000 pessoas. E estamos falando aqui, se somar 5.000 com 3.000, com 120, bueno, enfim, e mais, está dizendo só de 5.000 homens, pero há as mulheres também que não estão sumadas aqui. Se multiplicar, já vai para uns 10.000 por lo menos. Cristianos, judeus que aceitaram Jesus Cristo naquela época. Para 35.000 pessoas. Isso eu comecei a fazer os cálculos ayer em minha casa. Isto significa que já havia um montão de gente ali que aceitaram Jesus Cristo em Jerusalém. Havia a necessidade de quê? Expansão. Havia a necessidade de mover. Pero estavam todos parados. Estavam todos estáticos. Estavam todos ali, só escutando a palavra, vá para casa, amanhã na culto, glória a Deus, aleluia, adorar ao Senhor, amém. Ai, vamos para casa, vuelve domingo de novo. Estava nesta vida. Estava nesta vida. Pero Jesus, havia uma ordem por parte de Jesus: ide por todo o mundo e predicar o Evangelho. E dijo que o Evangelho deveria chegar a Judeia, Samaria e a últimos da terra. Então, se houve uma necessidade, uma persecução. Algo se parece com nossas vidas, não? Houve a necessidade de persecução para que essas pessoas pudessem ir a Judeia, a Samaria. E puderam ir a los confins da terra que está hasta hoje, o livro de Hechos. Salimos de nosso país, muitas vezes por causa de hambre, por causa de dificuldade de trabalho, por causa do sueldo que é muito bajito, que não dá nem para a semana. E não temos ideia que Deus está nos movendo para estar em outro país, para dar continuidade ao livro de Hechos. Não estamos aqui por um acaso.
Não estamos aqui, amados, porque nosso país está com problema. Estamos aqui porque Deus encontrou uma maneira para que nós pudéssemos nos mover. Para que nós pudéssemos expandir, levar o evangelho para o outro continente. Nós estamos fazendo história. Cada um que está aqui está fazendo história. Porque o livro de Hechos não está terminado. Estamos dando continuidade naquilo que Pedro, aquilo que Pablo, aquilo que Silas, aquilo que os apóstolos estavam fazendo há 2000 anos atrás. Deus está contando com cada um de nós. Então, hablamos de la fundação, agora de la expansão. Uma coisa é la fundação, ¿dónde? Jerusalém. Ahora la expansión. Ahora la expansión es salir. Misión. Isso é coisa para missionário, pastor. Eu vim assim para o trabalho. E quem pensa que passou com estes aqui? Que pensas tu que passou com estes aqui que tiveram que sair de Jerusalém para levar o evangelho? Tiveram que ir, pensar a trabalhar. E vão viver de quê? Trabalhar. E o trabalho falava de Jesus. ¿No? Por la calle hablaba de Jesús. Si había que hacer compras, encontraba una manera de hablar de Jesús. Entonces debemos tener conciencia que somos misioneros. Bueno, si salimos de nuestro país, estamos aquí con la expansión del Evangelio. Estamos levando la palabra de Dios. Y Hechos capítulo 8, versículo 1 diz que fue... E Saulo consentia em sua morte, e aquele dia houve uma grande persecução contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram esparcidos por la terra de Judeia, Samaria, e salvo os apóstolos. Amados, quantos de nós conhecemos gente que foi para os Estados Unidos, Itália, Portugal, que foi aí para países do continente africano? Quantas pessoas estão em Ásia levando o evangelho? Saíram de nossos países para levar o evangelho. Isto é expansão. Agora, que é a multiplicação? Porque estamos falando de fundamento, estamos falando de expansão e estamos falando de multiplicação. La multiplicación, segundo estudio teológico, es esto lo que pasa aquí. Es estruturación. La multiplicación tiene que ver con estruturación de la iglesia. O sea, pastor, no es solo ahora expandir, ahora hay que tener una estructura. Hay que tener pastores, hay que tener líderes. Hay que tener culto, hay que tener escola bíblica, hay que tener momentos de oración, o sea, hay que cuidar, hay que tener ministerios, o sea, ahora es la hora de la multiplicación, donde la iglesia de Cristo se estrutura en varios lugares del mundo. Entonces no es más la persona que llega ali y dice, no, yo soy cristiano, quiero aceitar a Jesucristo, no es más solo esto. Ahora es la multiplicación donde las iglesias se estabelece. La iglesia cria estrutura. E cada cristiano tem que fazer parte desta estrutura, desta multiplicação, desta expansão para o crescimento espiritual da igreja. Deus depende de ti, Jesus depende de ti e de mim. Então, para terminar, quero que se quede bem claro a respeito da dispersão da igreja, que tem todo a ver com o que estamos passando hoje, porque o livro continua. Isso tem que estar claro, que o que passou não é coisas que não têm nada a ver comigo, isto tem todo a ver comigo. Todo. Outra coisa, o evangelho, as buenas nuevas, buenas notícias. E por último, o processo de evangelização. La fundación,
la expansión y la multiplicación. Esto nosotros como cristianos debemos tener consciência, saber para poder seguir. Não podemos mais seguir cegos, não podemos mais seguir ignorantes, sem conhecimento. Temos que ter consciência do que somos, nos posicionar, termos identidade como cristiano, para poder seguir com a palavra de Deus, para poder ajudar a alma a serem salvas, porque Deus conta com cada de nós. Saímos de nossa cidade, saímos de nosso país para levar o evangelho a toda criatura. E devemos estar estruturados. Se temos que estar estruturados, não podemos estar sueltos, não podemos estar como ovelhas perdidas em las calles. Temos que estar em uma igreja, congregar com hermanos, com estrutura, estar bajo um liderazgo para poder seguir e a igreja poder multiplicar. Cuidado! Quando aceitamos Jesus Cristo, temos que ter Ele como Senhor e Salvador. Muitos querem sair, muitos querem evangelizar, muitos querem levar a palavra, pero há que ter conhecimento, há que ter comprometimento com a palavra do Senhor. Jesus está chamando a ti e a mim, desde quando aceitamos Jesus Cristo, para que podamos estar em posição para poder levar o evangelho. Por isso, amado, escola bíblica é muito importante. A escola bíblica é importantíssimo estar para aprender, para conhecer, porque uma coisa é o culto, a outra coisa é o que aprendemos para lutar contra o inimigo, o conhecimento. A palavra diz que os hijos de Deus perecem por falta de conhecimento. Perecem, os hijos de Deus perecem, muerem, acabam perdendo salvação por falta de conhecimento. Então, devemos ter conhecimento, devemos estar preparados, devemos ajudar nossos filhos, cônjuges, nossas famílias, para manter a estrutura da igreja, porque a igreja não é o pastor, a igreja somos todos nós, somos família e família em Cristo, para que podamos estar juntos, para que podamos estar unidos, para que podamos estar fortes em los dias difíceis, para que podamos estar alegrando ao Senhor Jesus, evangelizando, levando a palavra de Deus, porque Deus quer algo contigo. Amados, vamos nos poner de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero que se ponga de pé, quero fazer uma oração para ti. Em nome de Jesus, quero que busques, cierres tus ojos agora, que busques